sou Paulo Dantas. Hoje nós estamos iniciando um novo projeto, o Dê um Play no Mix. Esse videocast que tem como função e premissa colaborar com o acervo digital do Museu da Imagem e do Som de Teresina, esse espaço recém-inaugurado e que fica na Rua Barroso, 1161, esquina com a rua climatizada. O MIS é um equipamento da Fundação Municipal de Cultura, Fundação Monsenhor Chaves, por meio da Prefeitura Municipal de Teresina. Tá bom? É um prazer recebê-los, eu espero que vocês gostem desse projeto. E hoje, para dar início a essa caminhada, nós trouxemos aqui uma das figuras que eu considero mais simbólicas da nossa cultura pelo nível de coisas, né, de informações que ele tem a respeito da nossa seara cultural teresinense e pode colaborar tanto com quem só quer conhecer um pouco, mas com os estudantes também. Eu, particularmente, estudo e as falas do Wellington sempre me viabilizam alguma informação para algum artigo, alguma coisa nesse sentido, que é uma das funções também desse programa aqui. Hoje tenho o prazer de receber o amigo querido Wellington Sampaio, que vai falar um pouquinho da história dele e de todo o entremeio ao qual ele se relaciona em todos esses anos. Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigado por estar aqui presente e ser um testemunha vivo da cultura de Teresina num aspecto do fazedor de cultura, né? A visão que você tem como fazedor e como quem é e o assistente, o cara que também assistiu, vi muita coisa acontecer e tal. E esse registro do patrimônio oral que está faltando, né? O depoimento de muito mestre que a gente perdeu nos últimos anos. E a gente tinha um grande acervo desse material que era da rádio, da Rádio Pioneira e tal. E não era muita fita, muita coisa se perdeu. Então essa iniciativa é extremamente salutar, guardar, né, a memória viva da cultura de Teresina. Sim. Wellington, me conta um pouquinho, você é de Teresina, em qual cidade você é? Me conta um pouquinho desse teu início, o teu fazer cultural, como é que começou, me diz um pouquinho disso aí. Eu nasci na cidade de Teresina, eu sou fruto do produto do meio, né? Porque a família da minha mãe era toda do Maranhão e a família do meu pai toda ali na região de Crato, Ceará. E vieram parar aqui e apareceu aí no meio nessa mistura toda. Tu chegou por aqui em que ano? Não, aí eu nasci em Teresina. Nasci em Eu Teresina. nasci em Teresina em 1959, às 7 horas da manhã. E nesse tempo era parto mesmo, né? Sim. Foi um parto sem muito choro, eu acredito. Eu não sou de chorar muito. Bom, e da minha família, assim, meu pai era músico, tocava instrumento, corda, e principalmente era um grande especialista em bandolins, compôs muita música, a gente se perdeu. Mas ele está na memória, porque foi um de carnaval, ensinou figuras como o Peinha, que estava na calçada lá de casa, Anderson e tantos outros que iam na calçada aprender a tocar lá com o seu Gonzaga. Então, essa veia artística começou aí com ele. E ele também foi jogador de futebol. Isso aí eu fiz questão de não... de não seguir. De não seguir. Bom, daí saíram o teu Walter Sampaio, que músico muito conceituado fora, e conhecido dessa galera toda, né? Cilizinho, fundou um grupo aqui com o Cilizinho, o Mundinho, o Iraquitã, rodou, foi para Brasília, São Paulo e tal, de lá o que ele fez, ele caiu no mundo, rodou o México, Estados Unidos e tal. Um cara bem rodado como músico, né? Um instrumentista e tal. Esse aí foi a veia que veio do meu pai, né? De música eu também comecei a tocar violão, mas eu abri mão do violão porque eu notei que eu nunca ia ser um bom violão. Eu talvez tenha uma vocal, mas e naquele tempo quem tocava violão no meu tempo só servia para tomar cachaça. Então se eu continuasse eu não ia fazer outra coisa. Mas aí eu te digo, mesmo não tocando violão, tu não tomou cachaça? Todas, Tá bom. Mas ninguém ganhava dinheiro, né? Não tinha como sobreviver. Bom, daí foi
o eixo que eu peguei como músico e como músico eu deixei Aí, já consegui, em 1975, a inauguração do Teatro 4 de Setembro, porque nós não tínhamos teatro, né? Não tinha um espaço para teatro. A gente não assistia peça de teatro. Sim. Com... Porque era um cinema, né? Era um cinema. Então, com a inauguração, despertou na gente a coisa do teatro, né? Eu já estudava ali no João Costa, e lá tinha um professor que já trouxe toda essa, que puxou essa coisa para nós, ali do que estudava lá, o Bob Robledes, um desconhecido. Então ele era um cara dinâmico na dança, na música, nas performances. E ele despertou dentro do colégio essa coisa de escrever para teatro, de ser poeta, de ser cordelista. Começou tudo na escola. Isso foi muito importante porque como ele era muito dinâmico, muito eclético, né? Ele era professor de dança, foi professor, por exemplo, do Frank Lauro, né? Para você ter uma ideia, grande bailarino aí. E não deu para mim também, que eu tinha perna torta, ainda tenho também, né? Muito bem das pernas tortas. E daí, pronto, eu me juntei com um caboclo mais doido que eu, o Beleza, já falecido, e criamos o Grupo Beleza. Esse Grupo Beleza, em 75, nós começamos a trabalhar de esquetes, apresentando no colégio, fora dele. E nesse momento aí, a figura do Zé Afonso, com o Tarcísio Prado, com as grandes figuras da época, começaram a criar a Federação de Teatro Amador do Piauí. Isso aí foi um ponto fundamental no meu caminho. Tu lembra o ano? Lembro, isso aí foi em 74 que eu me envolvi, em 75 começou a organização, e em 77 foi a primeira mostra de teatro amador do Piauí. Eu já participei aí com o Grupo Beleza e com o Antônio de Paula Silva, que era o próprio Beleza, né, que pegou o nome. E essa mostra aconteceu no Teatro 4 de Setembro. Né? Então foi aí que surgiu, deu uma visibilidade aos grupos de teatro de Teresina. Esse festival de 75. A federação foi em 75, o festival em 77. Aí o festival em 77. O primeiro festival foi em 77, 78. Aí daí foi, né? Entendi. Foi todo mundo. Pontapé inicial, né? Inicial. Para praticamente todos, né? Todas as pessoas de teatro. E para a música, porque também passou a ter uma vitrine. O Teatro Praça Setembro passou a ser uma vitrine. Passou a se encontrar na Praça Pedro II, por conta do quebra-bunda. Quebra-bunda é porque a calçada tinha um negócio reto assim, a gente sentava porque era teimoso, mas não tinha como se acomodar. Pronto, aí foi se formando a maioria dos artistas. Todos foram aí nesse pedaço de tempo. Todo o trabalho que a gente fazia tinha muita dificuldade de captação de recurso, de apoio, porque nós não tínhamos um órgão forte, mais próximo da gente, que era no caso da prefeitura, não existia um órgão cultural. Não tinha fundação. Não tinha. O órgão que a gente tinha era a Fundec, Fundação Cultural de Educação e Cultura, né? Depois virou, que era estadual. Era estadual. Depois virou Fundac. Né? Então toda a relação que a gente tinha era com o Estado. Tudo mostra. O apoio para viajar, tudo. Era o Estado que bancava. Era no Estado. Que dava suporte, né? Aí já no final dos anos 70, já a prefeitura começou a dar umas ajudas através da SEMEC, para você que era SEMEC, etc. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então a gente já tinha uma brecha direto com o prefeito que já viabilizava tudo isso. Mas aí já começou, no início dos anos 70, uma discussão entre intelectuais, na universidade, com a Federação de Teatro Amador, com a Associação dos Artistas Plásticos, que já estavam se organizando, que já estavam organizados, na necessidade de ter um órgão da prefeitura que respondesse pela cultura do município. E Wellington, antes da gente entrar nessa questão do órgão, tu falou um ponto aí que eu acho importante a gente ressaltar. Como tu tinha envolvimento com grupos de teatro, participou dessa formação da Federação de Teatro, na época da ditadura, vocês tiveram problema com isso? Teve algum cerceamento, sei lá, coação para vocês não atuarem? Tem alguma história nesse sentido que tu lembra?
Teve umas coisas por conta das mostras, né? Nós tínhamos um censor aqui que era o Dr. Peixe. E a cabeça fria, o cara, né? O censor que tu O diz, o censor cara que regulava a regulava história, né? todas as histórias. Então, todo o trabalho que a gente fazia tinha que passar pela mão do censor, tinha que passar pelo censor. Sim. Então, era obrigado a gente protocolar, e o que eles achavam que tinha alguma coisa, vinha uma tarjazinha preta, ou então recomendação. Ah, tá. Isso aí tinha. Eu tenho inclusive todos os certificados meus emitidos pela Polícia Federal. Tenho tudo guardado lá. Vinha a faixa verde e amarela, aí o sensor, aí assinado. Dizendo aqui não, categoria, e dizendo tantos anos, tantos anos. E o máximo que eu lembro de ter acontecido em Teresina, não me lembro de ninguém ter sido preso por conta de transgressão nesse sentido. Mas que eles iam assistir o ensaio geral. O censor ia para sentava, ia aqui, acompanhava, e se ninguém pisasse na bola, ia puxava a orelha. Mas aí não teve uma situação assim que o ensaio geral vocês fizeram uma coisa e na hora do pega pra capar mudaram não, né? Não. A única coisa que assim, de ninguém ser preso por conta disso e tal, não. Porque era assim, o que eu estou querendo dizer assim, não existia dentro o movimento nosso, cultural, pelo menos na federação, tinha todo um sentimento nosso de contra. Sim. Mas não existia movimento de abuso, de querer interferir, de querer fechar a porta, de querer trancar teatro. Isso era só realmente orientação. E a gente teve. Porque até a cidade de Teresina, ela nunca teve assim o movimento mais contundente nessa área foi na área das universidades, né? Porque teve gente que foi detido e tal, tomaram a frente tomado e tal, mas o movimento cultural foi tudo uma censura mais nesse nível, assim, era conversa e aquilo lá, como aconteceu uma vez, por conta de fumo, chegar e fechar a praça e tal, aí dar aquele susto na galera, né? Aí dava uma batida em todo mundo, aí quem estava do meio estava, quem não era, liberava, aí, mas preso, como dizer assim, como subversivo e como o lado radical de jogar pedra, de tomar atitude, de desafiar a autoridade. Eu não lembro de ter acontecido isso nesse ínterim que a gente teve, de federação até a 85, quando começou, né? A abrir. Então eles não. A redemocratização. Então, mas era a censura prévia. Nós, artistas, qualquer coisa de movimento partidário era uma coisa muito, muito pequena no meio artista plástico, nós ali, teatro e tal, alguns músicos, né? A coisa era mais fechada mesmo enquanto universitário. Acho que também tem a ver, Wellington, porque querendo ou não, Teresina por ser, não, é uma capital, mas é interior do país. Então nós não tínhamos esse nível de internet. Então os movimentos eles aconteciam, iam chegando aos poucos nos ambientes mais distantes. Talvez tenha isso também, né? Porque é diferente do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, esses lugares que já estão mais no centro, na crista da onda ali, obviamente é muito mais forte lá do que nas regiões mais periféricas. Talvez tenha a ver com isso também. Com certeza. Eu até tenho você conviveu, por exemplo, a gente em relação, porque nós criamos nós criamos um órgão maior que era a Confederação Nacional de Teatro. Né? A Confederação, que eu cheguei a ser até tesoureiro da Confederação, mas não fui preso por causa de dinheiro, não, porque era coisa que pouco tinha era dinheiro. Então, o Zé Afonso foi vice-presidente da Confederação. Esse já era um movimento mais forte, né? Porque já existia um movimento mais nacional, né? Ele envolveu as federações do Rio, São Paulo, Brasília, Salvador e tal, que já tinha umas tretas mais pesadas, né? Mas o discurso já era mais forte, mas também nunca chegaram para fechar a Confernata, nunca houve nada desse sentido, não, né? E o relacionamento da gente com a FUNAST,
né, sempre foi muito respeitoso. E como assim, nós tivemos uma ótima relação. E o que aconteceu com a época da ditadura foi o período que a gente mais recebeu artistas de fora pela FUNAG para formação e treinamento. Foi mesmo. Foi o período que veio todas essas figuraças aí dos anos 60, 70, vieram a Teresina ministrar cultura através da FUNAG. Então teve essa circulação. Teve essa circulação, projeto como o projeto depois que inaugurou o teatro, um projeto de Xinguinha, né? Esse projeto importante que a oportunidade a muitos artistas, né? Então, assim, dessa visão de Teresina Piauí sempre foi a fiscalização perto. Sim. E nós fizemos um festival em Monte Sergipe, por exemplo, que foi o segundo festival, e o censor foi para o festival. Mas todo mundo pode ter peixe caiu, não fuma não sei o quê, olha, sai pra dentro do mar. E ele foi e passou o festival. O nome dele era Doutor Peixe. Doutor Peixe. É mesmo? Coronel, alguma coisa assim? Não, ele era... Só o... Eu não lembro primeiro não, porque nós chamávamos o cara de peixe. Mas não tem lá do papel lá do censor. Então, ele não era o peixe pescado, era o que pesca. Era um tubarão. E eu sempre, a pessoa disse, tem hora que tu é meio mareado. Eu disse, não, na realidade, nós não tivemos problema grandioso em relação à administração local. Entendi. Né? Assim, uma repressão muito grande da Polícia Federal ou da Polícia Local. A coisa rodou mais politicamente. Entendi. Muito politicamente e a nível de universidade. Mas, assim, da nossa produção cultural, eu não cheguei a ver que ninguém saiu algemado do Teatro 4 de Setembro, levado direto para o DOPS, da Polícia Federal. Eu não me lembro, se eu tiver cometendo alguma coisa. E aí, Wellington, tu falou que vocês, lá nas mostras, nos grupos, vocês sentiram a necessidade de uma instituição municipal que amparasse. E aí, daí, como é que surgiu isso, dessa necessidade dos artistas? Foi um ensejo de todos, digamos assim, ou foi mesmo o poder público que resolveu? Não, nos congressos, nas discussões nos festivais, sempre se cobrava. Se cobrava da municipalidade uma instituição que cuidasse da cultura, que fosse diretamente ligada à cultura. Sim, que saísse um pouco da esfera da educação. Da educação, porque tudo era educação e cultura. Então era um apêndice da Secretaria de Educação, né? Do município, e que também antes tinha sido do Estado, lógico. Aí depois foi lá a Secretaria. E aí como é que aconteceu isso? Como é que se deu início? A FMC já começou logo num decreto? Como foi isso? Não, isso teve reuniões dos intelectuais e tal, né? Já ali no final dos anos 70, entrando nos 80, já vinha essa discussão de que necessitava a Prefeitura de Teresina ter um órgão cultural específico. E aí quando foi que, em conversa aqui, prévia, falou que tiveram essas reuniões, elas aconteceram no Salão 9, né? Para a criação da FMC. Já tinha tido reuniões em outros eventos que já acontecia sem ter, a fundação, no salão, tipo assim, no Salão de Voo, das federações de teatro, porque quando a gente ia levar um projeto para solicitar, eu chegava na prefeitura, não, tem que formar um departamento, negócio, então era diretamente com o prefeito, e o prefeito é que determinava, né? Então faltava esse interlocutor, uma pessoa que estivesse junto com as classes. E aí, a nível político, quem determinou essa criação da Fundação Monsenhor Chaves, eu não sei se começou como Fundação Monsenhor Chaves, como começou isso? Fala um pouquinho. Foi isso aí, foi o professor Alferraz, porque ele já trazia essa discussão lá de dentro da universidade, ali lá no começo, né? Lembrando que o Alferraz foi o primeiro, ainda era na época da ditadura. Não, já foi redemocratização. Na redemocratização, foi quando foram feitas a primeira eleição para os prefeitos da capital. Entendi. Né? Que já tinha sido feito em 81 para governador, que foi eleito Hugo Napoleão, e em 86 foi para a capital. Então,
do governador para cá foi que a discussão. Ah, tá. Então, mais ou menos aí de 81 a 86. Como eu falei, no final de 79, aí com a eleição para governador, todo mundo já sabia que ele tinha eleição para prefeitura. Então, quem foi a bola da vez? O Walter Reis. Então, correu-se para o Walter Reis, e ele já professor da universidade, já conhecia o discurso. O Noé Mendes que estava lá. Né? Que foi o primeiro superintendente da fundação. Foi o primeiro superintendente. No que naquele momento ele era o chefe da CAC, Coordenadoria de Ações Culturais, da Universidade Federal. Inclusive, eu ministrei a oficina de boneco para ele lá, tinha um ótimo relacionamento com o Noé. O negócio dele era bem a cultura popular. Bom, aí o Walter Reis foi esse camarada. Quando ele foi eleito, ele fez a cúpula dele, né, com os notáveis, para a criação de uma secretaria ou uma fundação. Né? E muitos intelectuais tiveram do Walter Reis, muitos fazedores de cultura e muitos professores da Universidade de Gaúcha. Entre eles, Noé Mendes de Oliveira, que já citado aqui. Sim. Quando ele tomou posse, ele já vinha com o esboço do que pretendia como instituição cultural. Pronto. Então, tomou posse, ele reuniu já os notáveis lá, a prefeitura tinha sido, a sede da prefeitura tinha sido recém-inaugurada pelo prefeito anterior, Freitas Neto, que reformou lá e já entregou. Que é o Palácio da Cidade. Continua. E era o antigo Instituto. Eu sei. Pronto. Ali reuniu as pessoas que o Noé chamou, o Walter Reis chamou, e traçaram o perfil da fundação. Traçaram o perfil da fundação. E, inclusive, a gente ouviu da boca do próprio Noé, né? A gente não conhecia o Walter Reis assim, né? O Noé já conhecia porque era homem da cultura e tal. E ele já tinha pontuado algumas coisas e chamado algumas pessoas. E eles funcionaram ali no salão nobre da prefeitura. Lá, quem eles queriam receber, quem eles queriam chamava lá para o salão nobre. E lá já virou uma sala de reuniões. Uma sala de reuniões para, enquanto preparava essa parte burocrática, estatuto, não sei o que, e uma sede para... A respeito de estatuto, Wellington, tu sabe me dizer se a fundação já foi pensada como fundação ou ela tinha uma ideia de que fosse pensada a nível de estatuto como secretaria? Olha, esse negócio aí foi uma coisa muito pessoal, né? Porque uma discussão que houve assim, já de bastidores, que era que a fundação era mais fácil de firmar convênio e tal, fica mais livre para trabalhar, e seria vinculado à prefeitura, à CEMEC, porque quando a fundação fosse criada, a fundação não tinha orçamento, não tinha nada, pensar tudo. Previsão de dotação orçamentária. Então tinha que ter aquele vínculo, né? E como seria uma administração indireta, né? Uma administração indireta que ligada totalmente à prefeitura, mas nomeado pelo prefeito e com corpo administrativo nomeado pelo prefeito. Né? Isso aí é o que a gente tem, até porque foi muito rápido, né? O Walter Reis foi muito rápido no gatilho. Com 3 anos de mandato, ele precisa já um jogo rápido e tal. E aí, dito isso, foi feito digamos, foram feitas essas reuniões, o professor Noé comandando a história, e aí o Walter Reis decide criar a fundação. Quem é primeiro secretário ou secretária, aliás, presidente da fundação, no caso foi a esposa dele, né? Eugênia Parentes Fortes Ferraz, com o Noé de superintendente, né? Ou seja, a base de montar a instituição toda seria a função do Noé. Quando você começa na Fundação Monsenhor Chaves, para quem não sabe, gente, o Wellington é servidor da prefeitura da Fundação Monsenhor Chaves desde o início da caminhada.
Como foi essa tua chegada na fundação? Pois é, rapaz, isso aí foi. Eu já trabalhava no Estado, eu tinha entrado no Estado, uma coisa que botou muita gente na cultura, quem vai fazer a cultura, que foi um programa que tinha lá no Estado, que era Pro de Arte 8. Pro de arte Pro de hoje? Arte 8. E o cidadão que coordenava isso lá era o senhor José Afonso de Araújo Lima. Então, isso era botar artistas especializados dentro das escolas para desenvolver esse trabalho cultural, né? Então, eu já vinha... Isso, escolas estaduais. Estaduais, todas as escolas estaduais. Então, eu já trabalhava com teatro, já tinha peças, né, como é que diz, premiada na Funarte e tal, e mexia com teatro de boneco. Né? Então, eu já estava lá, trabalhando no Estado com isso. Sim. Tanto que foi através daí que eu conheci o Noé na universidade, né? Porque a gente trabalha diretamente com a CAP, pelo Estado, e esse Programa Integrado de Arte e Educação, era um projeto federal, né? Que tinha o governo lá dá um programa de arte e educação. E o nosso era o programa Pro de Arte 8, foi o oitavo. Como era o nome aí? Programa Integrado. Programa Integrado de Arte e Educação. Pro de Arte 8. E esse 8? 8 é porque nós fomos na oitava a ser instalado. Ah, tá. Então, esse aí foi empregado assim um monte de artistas, né? Nessa fase aí, e para dinamizar a cultura lá. Daí a gente foi interagindo mais com a universidade, não tinha Universidade Federal, não tinha estadual. Bom, daí, quando começaram a montar o quadro de canal, né? Eles foram chamando pessoas que eles achavam que podiam, né, desenvolver colaborar. Inclusive, eu quero citar aqui dois nomes que eu acho salutar de ser colocado, que quando eu cheguei lá para a fundação, já estava lá o Durvalino Couto, filho do Arimatã Martins, né? Que eles cantavam lá, já era, inclusive, a primeira revista, né? Que está lá o menino, o poeta, que é o homenageado. Do Doval, não? Não, o que morava no Rio, o que morreu na acidente de avião. Assim, aí o Valino e o Mauro já montaram essa revista, a parte do estudo e tudo, né? Como era o nome da revista? A Caderno de Teresina. Ah, tá, da Caderno, entendi. Eu pensei que fosse... Eu ia pegar que tem a matéria do eu pensei que fosse uma revista criada dentro desse Não, Prodearte. já era a revista Caderno de Teresina. Eles do Valino Couto e o Arimatã. Que já foi nesse início de criação da fundação e tudo mais. Criação da fundação, né? E eu me lembrei disso vindo para cá, né? Sim. Então, vamos ver, essa parte literária, a cultura popular, né? Aí foi aí onde eu entrei, porque eu já tinha um trabalho com boneco. Sim. Né? E recebi um recado do Noé, dizendo assim: Wellington, você já tem experiência, você não quer ministrar oficina, traga um projetinho. Aí eu levei um projetinho com material e tal. Aí entrei lá na sala, entreguei o projeto para ele. Eu vou dar uma olhadinha e tal. Aí quando eu fui, que eu falei com ele, aí ele disse assim, eu disse, pronto, e quando é que eu venho aqui? Ele disse, não, tu já tá dentro. Já foi contratado. Por quê? Porque eles já estavam de mudança para o outro prédio. Né? Já estavam de mudança. Sair do Salão Nobre e ir para de fato um prédio fosse uma coisa própria. Não própria no sentido financeiro, mas um lugar que eles atuassem mesmo que fosse para aquilo ali, né? Exatamente. Aí já estava nesse processo aí que foi rápido, que foram para lá. E aí, Wellington, só falando a respeito disso, por que eu fico dando esses, digamos assim, esses insertos, né? Enxertos. Para que a gente pontue, porque como a ideia do programa é justamente servir também para estudo, essas pequenas intervenções de ano, de data, de coisas assim, elas ajudam muito, né?
para a construção dessa memória e tal. E aí eu te pergunto, tu lembra que ano ainda foi em 86 ou já foi em 87? E onde foi o primeiro prédio? Lá o primeiro prédio foi em 86. Já foi em 86. 86 ainda, né? Foi 86. Tu me contou que esse primeiro prédio foi. Foi ali no prédio Curia Metropolitana. Porque tem a casa do bispo Sim. e a casa do fundo, que é Atrás da casa do bispo. atrás da casa do bispo. Ali. Essa casa do bispo, gente, que ele está mencionando, é na frente na Frei Serafim. Não, a casa do bispo Aí esse prédio é atrás da casa do bispo, então de frente para o Instituto Federal do Piauí, que hoje é uma faculdade, eu acho um curso técnico, alguma coisa nesse sentido aí. Então foi lá. Foi, quando a gente funcionou lá, muita gente também vai, que não, talvez não lembre, funcionou os Correios, um prédio dos Correios lá também. Tá. Como era o espaço lá? Era um espaço, tu me falou que era um espaço que não cabia nem vocês. Como é que... É porque era um prédio de 2 andares, né? Tinha um pé, 2 andares. Sim. E todo mundo era lá dentro, né? Todo mundo dentro desse prédio. Não tinha. Mas todo mundo que tu diz assim, da fundação? Da fundação. Ou administrativo de outras coisas? A parte da administração. Aí o coordenador, o diretor, né? Na época era diretor do DAC, diretor financeiro, né? Tudo funcionava nesse prédio. Entendi. Já tinha as coordenações da fundação nessa época? Já tinha a base disso aí. Entendi. Já tudo funcionava lá. A almoxarifado, tudo era nesse prédio. Que daí foi que, quando foram sendo criadas, a partir daí, os espaços que foram criados pela administração já com todo o mapa que seria da fundação para a gestão do All-Ferrari, né? Entendi. Eu lembro bem que quando veio esse Arte Centro, né, que foi o primeiro, o SEAT Centro, ele era ali na mesma rua da Fundação Velha ali, que era que sobe. Depois do Fripisa, do lado direito, do Samir. Deixa eu te perguntar uma coisa. O CIART, para quem não sabe, o CIART foi o quê? É o Centro Integrado de Arte. Ele era um projeto do governo federal? Não, ele era um projeto da prefeitura. Ele era um projeto do projeto All-Ferrari. Certo, então junto com a fundação ali ele nasceu. Já deveria, depois que foi para lá, já tinha um desenho do que seria esse CIART. Do que seria esse CIART. Aí eu te pergunto, ele viabilizava todas essas ações culturais do município, esse CIART? Não, continuava no departamento de assuntos culturais e as coordenações. E aí tinha o museu e tal, que aí tinha todas as pastas. Todas as pastas estavam lá. O CIART era exatamente um local para dinamizar essas ações, com oficinas, cursos, treinamento, tudo acontava nesse CIART. Então a fundação funcionava como uma pasta administrativa da cultura, mas o fazer cultural de fato, de formação, de tudo, era nesse CIART, por meio desse CIART. E esse CIART começou funcionando aonde? Junto com a fundação? Não, começou a funcionar lá nesse prédio. Na hora que, quando a fundação se mudou para lá, que estava instalada, depois já estavam de olho no prédio antigo Samil, que é exatamente a mesma rua da fundação ali, que passa pelo Fripisa, mas, por exemplo, eu não sei se tu conheceu ali aquele estúdio do PEP. Do PEP, sim. Do estúdio do PEP no lado direito. Então primeiro o CIART era lá. É, CIART Centro, Centro Integrado de Arte. CIART Centro. E o detalhe aí, e é importante que deve se conectar as coisas, é que nesse CIART já era uma parceria com a Universidade Federal do Piauí. Certo, o CIART em parceria com a UFP. Com a UFP. Mas aí eu te pergunto, essa parceria era com o Departamento de Arte, que no tempo existiu o curso de licenciatura em Educação Artística, mas não sei se nesse tempo ainda era tal... Não era licenciatura em Arte não, era já Educação Artística.
Enfim, mas era uma parceria com os departamentos ou com a UFP de uma maneira Não geral? foi assim, porque o Noé era dono da CAC, né? Como eu falei. Quando Então a ele relação direta era do Noé era do Mendes. Noé Mendes, era uma relação dele. E toda ligada a ele, porque ele já era da coordenadoria, que hoje é o teatro que tem lá, o Uhum, espaço lá é o nome do Noé, né? uhum, Então, e tanto que quando ele foi para lá, ele levou dois técnicos, né? Que já tinha todo montado de memorial uhum. lá, peças que vinham da universidade, ou de Sim. outra pessoa. Então era um centro de arte legal, né? Tudo para acontecer lá. Esse aí foi muito importante, que passou a ser um polo e tanto irradiava como concentrava, Uhum. né? Quem queria uma boa de informações, o vacina que estava acontecendo e tal. E o teatro e a banda 16 de agosto, que funcionava no primeiro prédio de cultura de Teresina, no primeiro teatro, que era o Teatro de Arena de Teresina. Certo. E A banda 16 de agosto, gente, para quem não sabe, é a banda criada para atuar nos eventos, fazer as aberturas e toda a programação. É a banda oficial da prefeitura. Wellington, desculpa te interromper, mas é para a gente fazer essa teia aqui. A banda 16 de agosto, acho que foi o primeiro equipamento da prefeitura de cultura. Estou o enganado? primeiro da cultura foi criado especificamente para os eventos oficiais, né, por decreto e Aí tal. ela já funcionava Já no funcionou Teatro de no Teatro de Arena, Arena. mas que não tinha aquela pegada ainda de. Não, o Teatro de Arena era aquela coisa que só se lembrava dela quando pesava uma chuva, corria para baixo dela, entendeu? O pessoal ali de pé. Não, na Era realidade uma coberta. não tinha assim uma programação, uma Eu coisa sei. específica Uhum. lá, né? Foi com a banda, saindo da banda, a banda foi para o Ciat Centro, Sim, que que já era. tinha uma estrutura melhor e Uhum. tal, então a banda quando foi transferido para lá, muitas peças que tinha, então aí foi o primeira ação fora da administração ali, fora da coisa da administração, foi o Ciarte Center. De arte E a cênica. mudança da banda 16 para lá. E as oficinas, cursos, treinamento, tudo Tudo lá. tudo lá. Tudo que era para ser feito, ia lá. Aí o seguinte, velho. Eugênia Parentes, esposa do Ferraz, primeira presidente da Fundação, Noé Mendes, superintendente. Muda para o governo do Heráclito, né? Posterior ao Ferraz ou é Depois, sequência? não, Não, é o Heráclito. era depois, 3 anos, terminamos 3 anos. Aí sai Eugênia e Noé Mendes, entra o Biraci Carvalho. O Miraci Carvalho. 1989 e ele ficou 89 e 90, não é isso? Foi uma administração Pronto, boa. conta aí um pouquinho dessa transição já do álcool Heráclito. Pronto, pois é isso, no, aí nós vamos lembrar que o Noé já não estava mais na fundação, Sim. né? Não era mais Noé, não é mal superintendente. Aí o Walker Reis, né, fez uma reunião lá já estava inaugurado o Teatro do Boi, que foi o segundo CIARTE, Pronto. Segundo o né? Ciarte, então, o primeiro foi aqui no centro, o E segundo foi no Teatro do do Boi. Boi. E o terceiro no São João, no Terceiro bairro no Novo. São João. Tem uma coisa legal aí nisso aí, o Edson, que tu me falou. A gente conversa muito aqui, tá, gente? A gente trabalha, a gente conversa muito. Esse Ciarte, ele foi, esse segundo Ciarte foi porque queriam desfazer o matadouro, não é? E Já tava, transformar em espaço cultural. porque já estava em reforma. Uhum, Quando, assim, foi aquela coisa mesmo de na pegada. Na uhum. hora que já estava o SEAT, então o Teatro do Boi já tinha sido desativado O o matadouro, que matadouro não era Teatro do e ele Boi, já era. tinha iniciado já os trabalhos lá para tal. E nesse momento aí já existia o convênio
da prefeitura com a Funabem, que é a Fundação, né, Nacional do Bem-Estar do Menor. Assim. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Wellington. O nome Teatro do Boi é por conta de ser uma região onde tinham vários grupos de boi ou é porque era o matadouro? Aí por isso o Teatro do Boi, né? Porque como ali é uma região que tem muitos grupos de boi, as pessoas podem associar isso, mas na realidade era por conta de ser o matadouro, né? Por conta de ser o matadouro. Ah, tá. Certo. Aí vocês veem que eu atrapalho o Edson, mas que eu me empolgo com as histórias. Fala sobre esse SEART em convênio com essa Funabem aí. Pois é, aí esse convênio aí da Funabem, que era como se fosse uma edição bacana aí do Pro de Arte. Lembrando lá, Sim. o governo botar as coisas lá. Então a Funabem fez esse convênio que era para oficinas, cursos, treinamento para a garotada. Era para tirar a criança em circulação, né, em situação de risco. Funabem esse que é um projeto criado na época pelo governo federal, na então ditadura militar. Então, na ditadura militar. Ainda estamos sobrevivendo ainda os resquícios, da ditadura militar. Muito bem lembrado. Então, isso foi fundamental para o teatro, porque cumpriu o objetivo geral que o Offenreich queria, que é o Programa Integrado de Arte e Educação Pública, todo voltado para alunos da rede pública e tudo que tinha em torno de alunos, tudo além de teatro, música, dança, tudo lá. Tudo rolava lá dentro. Boa parte dos artistas que nós temos hoje da Zona Norte saíram de dentro do Teatro do Boi, quer dizer, uma iniciativa tanto que deu tanto certo que logo se abriu o terceiro SEART para atender a Zona Leste. Que foi o do São João. E lá prova a mesma coisa, né? Botar um canto coral. Zona Leste essa que não tinha nada a ver com Zona Leste de hoje, né? Era uma zona ainda em digamos assim, em povoamento, né? O bairro São João ainda tinha um grotão lá perto, e muito riacho, aquela coisa toda. Então, o São João, hoje funciona, né? Tem lá a biblioteca do São João. Então o SEART era ali. Não, ele começou no tempo mudou, mas ali foi onde ganhou uma estrutura permanente. Né? Vamos dizer assim, aqui colocou permanentemente por causa do Teatro do Boi. Né? E com o Teatro do Boi, o SEART sempre, né, já tinha saído de lá e tinha mudado. Tinha vindo aqui para a Praça do Liceu. Rua Barroso. Mesmo Rua do Luiz. É um prédio, uma casa histórica ainda em bom estado que fica na frente da Praça do Liceu. Não é isso? Exatamente. Para lá foi para lá, a Pinacoteca, né? Que a gente chama? O acervo foi o quarto SEART, digamos assim. Não, foi o primeiro. O SEART sempre desativou. Desativou e foi para ali. E foi para lá e a banda junto. A banda sempre acompanhando a estrutura do SEART. Isso foi importante porque tinha mais espaço, o espaço lá, tinha uma área livre, né, em frente à praça e tal. E foi bom enquanto durou, né? Foi muito tempo não? Não, o problema do SEART é porque com a criação do Boi e outros espaços, né, havia a reforma do Teatro de Arena, que foi muito importante. O Teatro de Arena nem nome não tinha, então tinha o nome de Teatro de Arena. Aí foi batizado com o artista piauiense, né, muito importante aqui, eu já lembro o nome dele. Tá bom. Aí, tudo bem. É porque eu não anotei aqui, né? Santana e Silva. O Teatro de Arena passou a puxar o Teatro do Boi passou a puxar as ações para lá. Então perdeu o brilho do Teatro Centro, tudo e vou mais para lá, porque o teatro estava funcionando o palco para ações, para manifestações. E a casa não oferecia mais estrutura para aquilo. Porque era difícil ficar. Então foi isso. Eu sei que terminou o Teatro Centro perdendo, que foi ele saiu e foi para a Praça João Luiz.
né? Lá onde foi alugado, que era pra lá. Eu já conheci a banda 16 na Praça do Luiz. Pois é, então ele foi desativado e foi para lá. Mas aí não teve mais aquele. Lembrando que não era a Praça João Luiz, a Casa Carlotinha de hoje, não. Era aquela bem no meio mesmo da João Luiz, né, velho? É, bem no meio da Praça João Luiz. De frente pro monumento que tem assim. Não. Sim. Isso. E aí esse é o que eu estou dizendo, porque a gente esqueceu de colocar aqui, historicamente, que a fundação mudou. Sim. No final da gestão do Heráclito, né? Sim, a gente passou um pouquinho. No final do Alferraz foi pro Heráclito, entrou o Biraci. O Biraci, isso. Aí o Biraci. Tu lembra quem era o superintendente? Tô lembrado agora não. Mas enfim. Tudo bem. Tá, aí conta aí. Aí os causos aí. Aí interessante isso, que foi o Biraci presidente. E teve uma dificuldade financeira e tal, né? E um problema de muito inflação, e aqui acolá atrasava um pagamento, uma coisa e tal. E houve uns atritos com alguns artistas e tal, né? E Biraci houve um racha nacional e foi o PSD, o PMDB, né, se dividiu e criou o PSDB, ficou o MDB, PSDB. Nesse racha aí, o Alferraz se separou do PMDB e criaram o PSD. Né? O Alferraz aí, essa mudança aí. Bem, mas o que foi que aconteceu nisso? Eu posso contar uma história aqui, então? Aí, nesse racha aí, tal, o Alferraz rachou com o Heráclito e foi cuidar da sua dele, do PSDB. E o Biraci acompanhou o Alferraz. Né? Então ficou aquele incômodo, né, lá dentro. Aí o Biraci foi lá, reunido com o Heráclito para entregar o cargo. E, coincidentemente, o João Cláudio chegou na fundação, né, para resolver umas coisas do show dele e tal. E o Biraci já entregando o cargo aí. Aí a secretária do sócio, o prefeito João Cláudio está aí, ele aguarda. Aí disse, não, tudo bem, manda o João Cláudio entrar. Aí o João Cláudio entrou. Aí na hora que entrou, a Biraci disse, oi, então o pessoal tá reclamando que eu tinha uma cara feia, que a fundação não ia, porque o João Cláudio. Melhor preço. Aí disse, vamos botar logo o João Cláudio aqui, ó. Isso aí, conversa que saiu de dentro da prefeitura, né? E aí o João Cláudio ficou lá já, praticamente, já como o segundo. O terceiro, no caso, pós o Biraci, né? O segundo presidente da fundação. Tá. Não, mas é porque a Eugênia foi a primeira. Aí o segundo o Biraci, terceiro o João Cláudio. O João Cláudio, isso. Aí o João Cláudio está na fundação Governo Heráclito, certo? Isso. Com o superintendente Nonato Monte, que faleceu recentemente, foi superintendente da fundação, colaborou bastante com a fundação, que era músico do grupo Candeia. Baterista do grupo Candeia. Tá, gente? E aí o João Cláudio fez ações. Tu participou daquela coisa com os cangaceiros aqui? Fui eu. Eu sou uma espécie de ajuntamento dos caras, né? Uhum. E fiz uma parte de direção disso aí, fui um coordenador dessa parte, que era principalmente juntar o bando. Né? Sim, como é que nasceu aquilo ali? Ali foi um negócio bacana. O João Cláudio me chamou, final do dia, as pessoas ligadas ao teatro. Só para as pessoas entenderem, gente, chamou os cangaceiros, não é que ele chamou o Lampião, não é? Foi uma peça teatral na cidade, uma intervenção de teatro, onde o grupo que o Elton vai contar se vestia fazia uma encenação do Lampião, da Maria Bonita, enfim, dessa história toda do cangaço, tá bom? Isso aí é interessante. Então, aí junto o pessoal, organiza e tal, né?
E nessa época ainda tinha o Ciacentro lá, né? O Ciacentro. Aí reúne todo mundo, aí reunimos, aí como já tinha o pessoal da Funabem, né? De teatro, instrutor, nós pegamos aquele pessoal que puxamos para montar essa encenação do Lampião. Aí marcamos tudo direitinho. O João Cláudio levou muita fita para a gente assistir, muita discussão. Tiramos 2 noites lá no CIAF para montar a encenação. Isso aí foi um negócio bacana. Porque foi adquirido muita coisa, mas também arranjou muita coisa emprestada. E o João Cláudio já fazia esse Lampião em Piripiri. Ele era 2 ações que ele fazia. Uma que ele se vestia de padre, saía casando, benzendo todo mundo, meio da rua, né? E outra ele se vestia de Lampião e carregava a galera. Então vamos fazer. Aí montamos um grupo e saímos interferindo na cidade de Teresina. Engraçado que essa coisa desse personagem do João se vestir de padre, eu ainda pequeno, eu lembro que eu fui a um jogo a Albertão, não sei se foi, não sei se foi o jogo do Brasil, acho que foi Brasil e Lituânia, pronto, acho que foi Botafogo e Coriçaba, se eu não me engano, 1-0 pro Coriçaba, eu acho que foi esse, se não foi Brasil e Lituânia, e o João Cláudio lá de padre, e eu olhei e disse assim, quem é esse padre? Aí o meu tio, né, não, isso é um doido. É doido mesmo. Enfim, vai. Pois é, rapaz, aí marcamos o dia da estreia, foi feito todo aquele mapeamento, conversar com as pessoas, para as pessoas não se assustarem, combinar com... E montamos um bando grande e saímos pela rua de Teresina. Né? Passamos a noite todinha lá assistindo filme e tal, aí de manhã cedo saímos. Aí, ó, a Gabi era a Maria Bonita, né? A Gabi, a cantora Gabi, maravilhosa, ela interpretava fantástica. Né? E toda a culpa montada saindo do Lampião. Começamos rodando. Tem 2 fatos interessantes aí. Que um foi quando nós fomos no Mercado Central. Já estava tudo combinado e que nós íamos interferir no mercado, prepararam lá e tal. Então, na rua, quando nós íamos passando, tinha um cara cortando cabelo no meio da rua, no pertinho do lambi-lambi. Tinha um lambi-lambi. O lambi-lambi estava sentado, não era para quem cortava cabelo, não. Aí o Lampião pegou e o rapaz, pega esse cara aí que tá cortando cabelo. Acho que o cara não estava, né, na encenação. Rapaz, aí o Lampião ele puxou o punhal e botou aqui, ó, no pescoço do camarada. E agora, bora cortar o cabelo. Rapaz, o cara ficou verde, amarelo, azul, branco, toda a cor, aquela confusão toda. Pra ele ir tirar a foto do Lambi-Lambi com a Maria Bonita. Né? Isso aí foi um... Rapaz, o caminhador estava... Isso foi um horroroso que a cidade, o povo estava assombrado. O povo não estava sabendo que o Lampião ia entrar na cidade. Né? A cereja do bolo era isso. Era chegar a interferir, interferir. Isso foi uma confusão danada. Aí nós voltamos. Ué, então não combinaram com a polícia alguma coisa nesse não, sentido? Não, foi combinado. Foi combinado. O povo é que não foi combinado. Eu sei, mas tinha um suporte ali de tipo, ó, vamos invadir, né? Vamos invadir, mas não precisa tirar, não. E todo mundo tinha seu nome, né? E o João Cláudio botou o meu nome de Gavião. Gavião era o camarada que fazia o mandato do Lampião. E nós fomos para a Praça do Liceu. Vou mexer com alguém daqui, viu? Aí vamos para a Praça do Liceu, um sol de rachado, meio-dia, no meio de agosto. Rapaz, isso aí, o bando se preparou todinho na escadaria ali para fazer a foto. Aí tinha uns fotógrafos que foram aparecendo, mas o fotógrafo original era o Jair. Qual Jair? Sherlock? Sherlock. Essa é boa, viu? Funcionário da FMC. Vou contar isso aqui para eles morrer de coração, porque vai processar. Aí, rapaz, o sol rachando, e os fotógrafos estavam, e nós naquele sol com aquela roupa pesada, cá, com paletó, aí o sol pingando, e o Jair baixava e levantava, e o Lampião olhava assim, já zangado, porque não podia desfazer o bando e todo mundo, e o baixava para trás, baixava e levantava. Aí o Lampião olhou para mim, pega aquele cabo ali.
Aí nós vamos lá pegar o Jair, aí trouxemos o Jair, ele assim, ô rapaz, ou tu tira a porra dessa foto aqui, tu vai levar umas baralhas. O cabo ia pegar o E lampião. o lampião pegar ele. Ah, tá, entendi. Ameaçou. Ah, Ou você tira ou tu vai. ou tu faz logo o diabo dessas fotos, ou tu leva. E esses amores? Não, aí ele fez agora não, porque também. Sabia, fazia parte do. Mas foi. Não, isso aí foi de improviso. Ah, tá. O João Cláudio improvisava, ele É. entrava nós entramos num restaurante, lá no mercado, e ele chegou e mandou a mulher botar comida. A mulher não sabia que estava, ele entrou no lugar errado, sei lá como é que foi, que a mulher. Não, porque a gente acompanhava, né? Porque quem puxava a corda mais, quem montou essa parte das visitas foi o Álvaro Luiz. Você conhece o músico, né? E era o homem da comunicação do João Cláudio. E ele foi na frente, agendou tudo, né? Aí Ele combinou com todo mundo, só esqueceu de combinar com o João. Só esqueceu de Não, aí, pois é, aí na primeira da mulher que assim, ele interferia a mulher com a música. Aí eu quero caixa comigo para todo mundo aí e tal, e a outra esperando, aí foi confusão, mas foi só de interferência mesmo, Sim. de teatralização. Mas eu sei bem que aconteceu uma coisa tudo isso, com essa interferência, aí ficou depois, esse foi que foi o grande momento do Aldo Lampião. Olha, vinha para Teresina, o Zé Lia de Arelhão entrou em contato com a gente, aí disse assim, olha, o João Cláudio não estava mais na fundação. Aí ele disse assim, está chegando aí o ministro da Cultura, Francisco Verfon, né, está fazendo dinheiro para nós, e eu quero aí que o Lampião para fazer interferência com o Lampião. Foi muito bem. O que era isso? O ministro ia chegar, não sabia que ia ter esse Lampião. Sim. Aí o Elias, o DAC ali, né, levou o ministro lá para o meio do tumulto do mercado central. Sem avisar o ministro, avisou a cúpula dos caras lá, né? E nós saímos, isso também por volta de o ministro chegou, não foi nem tomar de conta da sua. Chegou no aeroporto, foi direto para o tumulto. Ah, pá, eu pensei que o velho ia morrer, cara. Foi mesmo. O bando chegou. Quase mata o menino. Sequestrando o homem. Cara, foi uma loucura. O ministro ficou assim, meu Deus, o que é que está acontecendo aí desse campeão interessante? Rapaz, isso foi uma interferência muito louca mesmo. E aí depois chegou o Petróleo, não, isso aqui foi só uma brincadeira de teatro e tal. E aí, Wellington, isso ainda dentro da gestão do João Cláudio, né? Aí, com o tempo, a gestão do João Cláudio, né, teve seu processo de mudança. Aí veio o professor Paulo Vasconcelos. Como é que funcionou essa mudança? Essa mudança aí, a gente entendeu que foi preparar o terreno, né, vamos dizer assim, para a próxima gestão, né? O Paulo E aí volta o Alferraz. Não, aí ele teve porque ainda teve outro presidente depois do Paulo. Depois ou antes? Depois do João Cláudio, no caso. Depois do João Cláudio entrou o Paulo, e depois do Paulo entrou a Cristina, que foi quando houve a mudança da fundação. Aí que foi a Cristina, que foi a alteração tanto de prefeito quanto de mudança de espaço. De sede, que foi quando foi para aquele prédio da Praça João Luiz. Pronto, então até 92 a fundação funcionou de 86, 87 até 92 no antigo, aliás, no fundo da casa do bispo. Certo? E aí com o CIART funcionando. O CIART como apoio no antigo Samil, primeiro, perto da Praça do Fripisa, posteriormente aqui no centro, depois São João e Teatro do Matadouro, Teatro do Boi. Aí com essa mudança de prefeitura, a fundação sai desse prédio na frente do IFP e vem para onde hoje é a Casa Carlotina. Isso. Certo?
Ok. Com a chegada da fundação na Casa Carlotinha, a banda já veio com Ciarte e retornou aqui para o centro. O Teatro Centro já estava, Já estava. como é que diz? Quando ele saiu lá de lá, aí já veio para essa casa, a casa que fica em frente o monumento lá, que tem o camarada, a estátua ali. Sim, sim. Pronto, na Eliseu Martins, não, na Eliseu Martins, né? Que sobe, que ia lá para o Tico Cemento. Uhum. Pronto, ali já aquela casa lá já foi para funcionar o almoxarifado, o arquivo, Sim. a banda 16 de agosto. Tudo ficou lá, porque aí a banda como é que diz? Uma coisa desativando ela foi já para aquele prédio lá. Uhum. E a fundação, quando a banda foi para lá, a fundação já estava na bicha lá, na Carlotinha. Ela já estava. Ela foi no final do Heráclito, né? Sim. Na junção do Heráclito. Uhum. Né? Aí Paulo Vasconcelos, digamos que foi um mandato tampão, né? Ele mesmo disse assim, ele disse, olha, estou aqui para ajeitar, Fazer a transição. Mas não falou em nada que Eu sei. não. Aí, com 6 meses, o Heráclito nomeou a Cristina. Paulo Vasconcelos, que era professor da UFP. Da UFP, e que ele saiu, ele saiu da fundação, inclusive assumiu a Sucesso Publicidade, quando ele saiu. Entendi. De certa forma, Wellington, até aqui tem 3 perfis de comando da fundação. O comando político, né, por meio da Eugênia, né, Parentes, a esposa do prefeito Alvo, e o Biraci. Aí o João e o Paulo Vasconcelos, que são da área artística. Então foi meio que meio a meio, digamos assim, né? E aí o Paulo fez esse mandato, tampou essa transição para entregar para o processo da Cristina Miranda. Não é isso? Que foi exatamente quem ela assumiu depois, né? Ela assumiu, ele saiu e a Cristina assumiu. A Cristina Miranda era quem, Wellington? Assim, um viés mais político? Como é que funcionou isso aí? Eu acho que foi uma coisa, porque eu não conhecia ela, pessoalmente. E ela é da família do pessoal do Jornal Dia e tal, então é uma coisa que já mexer com cultura. Jornal Dia, que é um dos veículos que tem grande repercussão no estado, né? Sempre esteve presente nos eventos e tal. E ela teve esse período aí, que foi um período super legal, porque ela o projeto que chamou bastante atenção foi o Caminhão da Cultura, né? O caminhão Foi da na época Cultura, dela, foi na o época Caminhão dela, da Cultura. foi o Caminhão da Cultura. Isso já prefeito Alferraz? Não, isso ainda era forte. Porque o Paulo criou a Caravana Cultural, que era levar o São João, né, aos bairros, mas numa caravana, com carro e tudo. Daí veio o Caminhão da Cultura. Nesse tempo, o carnaval já era, sim, uma coisa importante. O carnaval e o São João, tu me falou que ainda não era da Fundação Municipal, não era da Cultura, era da CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Isso. Né? Então, de fato, a Fundação Cultural ela tinha esse viés totalmente direcionado da formação. Isso. E aí talvez isso justifique, gente, muitas vezes se vê falando que a Fundação não traz show, não traz... Porque o perfil da Fundação, pelo que eu conheço, pelo que você está trazendo aqui para a gente, é esse perfil de fato de formação desde a sua criação, da sua origem. Estava lá numa das ações principais dentro do CIESC, exatamente. Então o entretenimento nunca foi o forte, embora a formação cultural entretenha também. Mas aí, assim, exatamente, porque a primeira ação da prefeitura de evento de rua da Fundação foi com Paulo Vasconcelos, a Caravana Cultural, que deve estar em alguma das revistas Caderno de Teresina. Sim, Caderno de Teresina, que é uma revista da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, que foi produzida desde o início da Fundação, que diz muita coisa sobre esse passo a passo, né? Exatamente. Foi
a caravana cultural que levava o São João às praças e tal. Né? E aí a E aí, continuidade disso, a troca foi para caminhão cultural. Porque não era mais no chão, virou no caminhão. Porque aí o caminhão já foi transformado em palco ambulante, para ter show. Tá, porque aí E aí, Wellington, talvez possa ser um gancho também para uma coisa chamada Banda Ônix, que tinha a coisa do caminhão, do Paraíba, que ia aí, como o Paulo Vasconcelos começou, já tinha essa relação de período aí, né, de 90 e pouco. Enfim, é outra história, mas pode ser um indicativo disso aí. Mas é porque foi aí mesmo com a caravana, porque o que tinha no estado era o Salão do Morro, por exemplo, que era o forte, e os fogueiros, né? Sim. Que já tinha os fogueiros, que de certa forma mudava muito, né? Estamos comentando aqui na linha dos grupos, porque eu também participar. E os fogueiros aconteceram na Praça de Luiz, aconteceram na Prainha, aí veio Cuticabana, não sei o que, né? E a fundação era muito presa na formação e eventos localizados, geralmente. Tem curso, oficinas, essa coisa. O máximo que se tinha era a banda 16 de agosto para fazer evento da prefeitura oficial. Tocar aí na abertura e tal. Aí veio com o Paulo Vasconcelos a caravana e com a Cristina veio o caminhão da cultura. Então, a gente pode dizer que com o Paulo Vasconcelos começou essa popularização da fundação enquanto fazedor de cultura, né? Porque os dois grandes eventos que depois passou para a fundação é o São João, que é Mel, e o Carnaval, que era. Os dois eram porque eram dentro da parte do lazer. Do lazer. Entendi. Entendi. Aí, Cristina Miranda teve seu tempo com o Caminhão Cultural, outros projetos. Aí vem a volta do Val Ferraz com a Eugênia Ferraz. Não é isso? Eugênia Ferraz, que foi a primeira presidente da fundação, retorna em 94, segundo mandato dual, né? Que tinha como superintendente a Amália Teles. No primeiro momento ela veio com o Noé Mendes, que era um cara que entendia, um professor. No segundo momento ela já vem com um suporte mais do ciclo de confiança, que é a Amália Teles, né? E aí, posteriormente, vem a professora Cecília. Fala um pouquinho desse momento com a professora Cecília, o superintendente era o Zé Afonso, fala um pouquinho disso aí, desses projetos. Pois é, essa vinda da professora Cecília fortaleceu bastante essa parte de formação, tanto no CIEF, tanto no CIARTE, como as ações que já foram implementadas, como o Festival de Música, o Chapadão, né? Quer dizer, a Fundação já estava abrindo os olhos para uma ação mais de rua, né? Assim, né? Como o Festival de Música do Chapadão, que futuramente veio também, né? O Cinepop e tal. Esses eventos que foram. O Chapadão começou na época da professora Cecília, né? Foi por aí assim. Eu lembro, eu acho que o primeiro Chapadão foi em 95. Foi um negócio assim, por aí mesmo. Porque em 94 foi inaugurada a Casa da Cultura. O coordenador de cultura de música da época era o Aurélio, né? Pois é. E que nesse período aí, de 94, por exemplo, foi inauguração importantíssima, a inauguração da Casa da Cultura. Como foi que aconteceu isso aí? Tu me falou que teve um articulador principal aí. E tem uma coisa que eu não te falo, que nós não falamos, que é super importante. Por que Monsenhor Chaves? Pois é, isso aí é uma coisa de um reconhecimento do homem historiador, né? O Monsenhor Chaves, todo o trabalho dele como historiador, e muito amigo pessoal do professor Alcoar. Então, por isso que isso eu ouvi de gabinete, né? Não foi assim. Todo mundo questionou, por que não botou o Mário Faustino, que é o cara que eu falei da revista? Mário Faustino.
tem a revista muito bonita, porque não, isso aqui é uma coisa do professor Ferraz, do professor Ferraz. Decisão política, respeitando além dessa importância dele, mas a amizade também. A amizade e toda a referência que ele, né, E no tempo nós não tínhamos ainda legislação que proibisse a homenagem de pessoas vivas, né? Então a homenagem era em vida ainda. Foi isso. Então foi importante a figura dele nessa homenagem e a Casa da Cultura que a gente falou melhor. Foi viabilizada pelo professor, no segundo pelo Monsenhor Chaves. Ou pelo Noé Mendes, a Casa da Cultura? Não, a Casa da Cultura foi professor Ferraz também, foi em 94. Mas foi por conta desse entrosamento, desse envolvimento com a igreja por meio do nome do Monsenhor. Assim, claro, se você vê que o prédio é da igreja. Sim. O prédio é da igreja. Uma coisa que eu sempre vi as pessoas baterem, que acho que é importante isso. O prédio que hoje é da Casa da Cultura, que de certa forma está abandonado, que era a Casa da Cultura, ele é um prédio da Diocese de Teresina. E as pessoas sempre diziam assim, eu sei que a prefeitura ela tem que amparar isso aí, o poder público tem que amparar, não deixar o patrimônio ser destruído. As pessoas diziam muito assim, vocês deixaram acabar, mas na realidade é um bem privado, que era alugado, passou por muitos anos, alugado para a prefeitura de Teresina. Você vê que tudo tem a ver com essa relação da igreja. Lá do Monsenhor Chaves, que dá o nome à fundação, né? Aí vem. Eu não vou chegar bem onde, só para pular logo. Sim. Então veio a Casa da Cultura, você vê que é um prédio da cultura. E quando a lei do orçamento, né? O orçamento popular, para o Teatro do Boi, para o Teatro do Liceu, quem botaram o nome de quem? Para ser o nome do teatro lá do Liceu? João Paulo II. Quer dizer, a igreja acompanha paralelamente as ações. Totalmente. É um negócio interessante isso. Pois é, aí a Casa da Cultura foi um ganho muito importante, porque veio suprir o que acabou com o CIART. Né? Voltou para ser melhor estruturado, com de vídeo, com o clube de cinema. Por que o CIART acabou, Edson? Tu lembra? O CIART? Pois é, rapaz, o CIART porque tem essa coisa. Tu falou que o matador... O matador puxou. Perdão. E outra coisa, essa coisa de prédio particular é muito ruim para se botar esse tipo de ação, porque vira e bota o cara que é o prédio. Exato. Né? Então ali já desmonta tudo que está enraizado ali, já muda. Desfaz. Que foi o caso que sabe, pediram, tiveram que entregar o prédio para ir para um outro prédio que depois não dava mais para ficar lá. Né? Então a Casa da Cultura, a gente acreditava que aquilo nunca fosse ser desfeito, né? Um acordo que fosse feito, uma permuta, né? Trocar um patrimônio da prefeitura e tal. Sim. Isso já foi feito dentro da prefeitura, essa permuta, assim, né? A prefeitura, ou a igreja precisa de um terreno para botar uma igreja, e aí decidir um outro espaço. Fazer essa troca. Mas já é pré-batido e virado, né? A Casa da Cultura, para quem não sabe, funcionava ali na frente da Praça Saraiva, era o antigo Palácio do Barão, né? Casa do Barão. Casa do Barão. E aí é um prédio da Diocese, e na gestão anterior, e aí eu não estou aqui fazendo politicagem nem puxando brasa para ninguém, na gestão anterior do Dr. Pessoa, ela foi desvinculada da prefeitura, né? E foi desativada. Acredito que tem um projeto de ativação até por parte da prefeitura, mas isso aí são cenas para os outros capítulos, aí vocês vão saber, né, Wellington? Pois bem, e aí a professora Cecília, Wellington, ela era professora da universidade também? Universidade Federal, professora da universidade. Tem tudo como é que diz assim, desde a criação da fundação. Você vê que a Universidade Federal tem uma colaboração muito forte. Daí a questão da formação, né? Todo mundo que vinha da fundação, vinha da universidade,
e vinha já com essa perspectiva, não, tem que formar, tem que Paulo Vasconcelos, professor da universidade. Criar público, então, né? O Biraci Carvalho, tudo Sim. ligado à universidade. Acho que o único que só tinha relação política era a Eugênia, não sei se era a professora da acho que não, né? E a Cristina Miranda, Isso. né? Que não estamos duvidando das competências, tá, gente? Estamos mencionando sobre os respectivos lugares que estavam trabalhando e que viabilizaram os processos. Pois bem, aí sai a professora Cecília e entra tem o falecimento do professor Wall em 95. No segundo mandato. No segundo mandato entra o Chico Gerardo, que era o vice, passou a ser o prefeito. Ele mudou? Não, manteve a professora Cecília, né? Não, manteve, a professora Cecília ficou direto. Aí tem eleição, primeiro mandato, primeira eleição do Firmino, que vence o Alberto Silva e passa a ser prefeito de Teresina. E aí eu te pergunto, quem era o secretário, quem era o presidente da fundação? O professor José Reis Pereira. O professor José Reis entrou junto com o Firmino ou a professora Cecília? Não, a professora Cecília foi o primeiro. Primeiro do Firmino. Então ela foi 8 anos. Aí ela saiu, ela foi 4 anos. Foi 8 anos assim. 4. Ah, não, tá certo. A professora Cecília ficou de 95 a 2001. Isso. Aí em 2001 vem outro federal. Professor Zé Reis. Professor Zé Reis da Universidade Federal também. Daí, entendeu? Professor Zé Reis. Eu já conheci a Fundação Monsenhor Chaves com o professor Zé Reis. Né? Eu tenho 41 anos, embora eu fosse envolvido com cultura, mas eu já peguei essa fase do professor Zé Reis. E aí, posteriormente, fiquei amigo dos filhos, muito amigo de um deles, que era o Felipe e tal. Mas para mim foi um dos caras, assim, eu acho que até hoje, não só para mim, mas para todo mundo lembra muito do professor Zé Reis enquanto gestor, né, da cultura. Fala um pouquinho disso aí. O Zé Reis é uma figura diferenciada porque ele tinha uma visão 360 graus para a cultura, né? Ele muito habilidoso com a coisa cultural e ele gostava de desafios. Os desafios queria assim, se o cara chegasse num projeto doido, mas que se ele visse que havia a possibilidade de luz naquele projeto, ele não desenrolava. Ele não se amarrava em análise. Eu sei, muita burocracia. Ele disse, rapaz, isso é bom, me mostra o que é que está aí, isso, eu quero dizer, pronto, vamos embora fazer. Isso eu tenho um exemplo disso comigo, né? No professor Zé. Mas aí, antes de chegar nessa dinâmica do professor Zé Reis, foi o desafio que ele recebeu quando chegou lá. Esse é um fato histórico muito importante, que é o fato que que eram dois maiores eventos da prefeitura e era da CEMEL. Então, quando o Carnaval e São João, era um grande São João gigantesco. Isso o Zé já pegou assim de rebolo, né? Toma, te abraço. Toma, teu perdeu aí. Ele disse assim, rapaz, carnaval tá confusão. Porque era mesmo. Tinha uma coisa das escolas de samba, né? Aquela confusão, rivalidade e tal. Mas o Firmino gostava. Ele era parido pro carnaval, pro São João, as coisas que ele achava legal. Então, a fundação abraçou aquilo. A gente já tinha um know-how, já lembrar disso, que já tinha um know-how porque, como continuou com a CEMEL, a fundação da desde 86, a gente já fazia parte do corpo administrativo. Já entrava com um órgão apoiante, né? Apoiado e tal. E isso veio dando cancha pra gente, que a gente foi acompanhando, né? Já sabia todo o esquema que ia rolar. E esses dois eventos foram importantes, porque ainda na gestão da professora Cecília, já havia uma cobrança muito grande pelo retorno do carnaval. Isso era uma cidade que pedia que voltasse. Porque o carnaval encerrou em 91.
Entendi. Então, de 90 Encerrou a parte de escola de samba, escola né? de... Não, carnaval em geral. Ah, O que tinha era Mela-mela, forró, bloco, mela, essa aquela coisa. confusão que acontecia na avenida, mas não tinha o chamamento público Entendi. para o Coisa investimento oficial, política, oficial. né? Exatamente. Então, esse ato aí, que vem em 97, nós temos o relatório disso, e a prefeitura provocou o seminário, o primeiro seminário de resgate do Carnaval de Teresina. Esse foi um evento importantíssimo que aconteceu na Casa da Cultura. Sim. Se resgatou o Carnaval lá, né, se resgatou o Carnaval como um todo. Né, escola de samba, sim. Revisão dos blocos, sim. E foi criado um negócio assim que parecia pouco importante, mas depois se tornou muito forte, e também foi sugestão do professor Afonso, que ele considerava, então, que uma das maiores inclusões sociais que houve em Teresina foi a permissão nos carnavais, quando o curso Teresina os carnavais, anteriormente, permitirem que as meninas da Paysandu participassem do carnaval, porque elas não podiam participar, porque era uma coisa de família. Ah, então quer dizer que no curso, na volta do carnaval, aí foi que as mulheres de fato puderam participar do carnaval. Não, elas tinham participado antes. Uhum. Mas com o fim do carnaval não acontecia curso. Antes, bem antes, né? Então, com as meninas da Paysandu são as mulheres da noite. Da noite. Né? Então, isso com uma reivindicação velha, sempre aí eles conseguiram participar do curso, antigamente já acabou. Então, já tinha acabado bastante tempo. E o Zé Afonso, historiador, disse assim, vamos resgatar o caminhão das raparigas. Sim, porque era o caminhão das raparigas do curso, né? Curso. E o curso não era algo bem visto pela sociedade anteriormente. Vem os caminhões da rapariga, mas chamar mais atenção. Sim. Então, esse resgate trouxe o carnaval, o curso das raparigas. Isso só para ilustrar com a importância disso. Sim. Então, o carnaval... O carnaval entra aí como essa figura simbólica de quebra desses preconceitos, dessas barreiras, ou pelo menos uma tentativa, né? Exatamente. Que foi assim, aí em 90, no último ano da professora Cecília, no último ano, teve, em 97, teve um seminário, um grande seminário com historiador na Casa da Cultura. E em 98 voltou o carnaval na Frei Serafim, com tudo, com curso, com tudo que tinha direito. E foi o retorno e o último da Frei Serafim. Aí, já em 99, já passou a ser na Marechal Castelo Branco. Só para a gente identificar que o carnaval não deixou a sua importância. Sim. E aí o professor Zé Reis foi que desenvolveu, se não criou, mas deu muita visibilidade a vários eventos, né? Como mostra festival de vídeo, teatro de bonecos, tudo isso aí foi o professor Zé Reis que deu. Teresina é pop, o festival de dança. O próprio Chapadão eu conheci na época dele, que embora tenha sido criado com a professora Cecília. De teatro, o Festival Internacional de Teatro de Monólogo, o Festival de Teresina de Teatro, né, que está fazendo falta na cidade de Teresina, o Festival de Teresina feito pela Fundação Seu Teatro. Então, tinha essa, assim, eu me coloco muito triste em relação a isso, porque os festivais é um momento de festa. Sim. Então, é fundamental ter os festivais, porque você revela gente, se encontra gente. Né? Então, é importante que a administração dê uma olhadinha para esses festivais. E eu te digo uma coisa, isso é uma opinião minha mesmo, assim, enquanto artista, eu acho que, eu particularmente, eu acho que o entretenimento é extremamente importante, isso aí, o lazer, a coisa toda, mas eu acho que esse perfil da Fundação de Formação, ele é extremamente necessário para a cidade, porque assim, hoje, principalmente hoje, se tem aquela ideia de que cultura é fazer festa,
E com o tempo a fundação foi perdendo muito dessa característica. Ah, porque não bota a banda de fora, ah, porque não sei o quê. Gente, Não, banda de fora. o processo formativo nem é esse. É E outra coisa, a ideia é de que se você forma, você tem que colocar essas pessoas no campo de trabalho. Mas vai trabalhar onde se nós mesmos queremos que sejam de fora? Aí vem a coisa da rede social, que fortaleceu muito, e a coisa política, de que quem ganha voto é quem traz esse pessoal conhecido, que na realidade é uma coisa muito equivocada, que eu acho. Mas esse é o Paulo que está Não, dizendo. mas claro, mas nós concordamos com isso. Porque a gente fala assim, ó, porque a gente tinha, quando tinha os 3CA, então o que se produzia lá dentro se fazia uma amostragem, né, do resultado, ó, da dança, da oficina de dança, da oficina de teatro e tal, né? Por quê? Porque isso dá uma visibilidade, né? É uma vitrine. Você mostrar o resultado do que você está produzindo, né? E do que foi produzido durante o ano e tal. E o que se pode dizer de festivais, eu digo festivais, é um festival como o Chapadão, que era um festival para atingir principalmente os estudantes, que era um festival voltado para os estudantes que saiu da escola, mostrar o que já estava tocando e tal. Não para estar trazendo os figurões do Axé Music e tal, não. Isso aí é para particular mesmo, a gente tem grana para gastar e cobrar ingresso para quem quiser pagar aí. Exatamente. Até porque também, eu acho que se você, enquanto poder público, se você fica viabilizando demais essas histórias, você enfraquece o poder privado. Porque o privado é que tem que atuar nessa demanda onde ele possa ganhar, enfim. E aí, infelizmente, a nível de Brasil, o que a gente vê nessas contratações não tem interesse legal nenhum. Na realidade, o interesse é imoral. Né? Vender da Roma antiga, pão e circo, muitas vezes, né? Mas, enfim. E aí, Wellington, o professor Zé Reis fez dessa colaboração muito válida, deu um up na fundação, né? Aí a gente faz a transição de governo, sai do prefeito Firmino, entra no prefeito Silvio Mendes. E aí vem o professor, outro professor, você vê que a relação da fundação sempre é professor. Vem o professor Siné Santos, que é um grande entusiasta da cultura, é poeta, pesquisador, né? E fala um pouquinho desse período. Você esteve desde o início até agora, então pode falar de todos os períodos. O Sinel foi a gente conhecendo o Sinel, a gente conhece, né? E intrinsecamente ligado à cultura, né? Como incentivador, como professor, como produtor. Sim. Né? Ele sempre esteve ligado a um projeto muito interessante que foi o também já falecido, o Salão do Humor, né? Que é um projeto muito legal. Bom, e a passagem do Cineas pela fundação, ela teve as suas grandezas, né? Ele como escritor valorizou muito A parte parte literária, publicações e tal, né? Como é preciso que tenha, né, essas publicações, também valorizando o autor, né? Que nós temos grandes autores. E também teve uma coisa muito importante, que foi ele deu uma valorizada que é importante que a gente coloque, da questão da cultura popular. Né? Sim. A gente tem que continuar tendo um olhar muito cuidadoso na cultura popular, porque fora os grupos que são organizados, grupos, pessoa, a maioria é individual, é um cara que tem dificuldade, sobrevivência e tal. E ele teve esse cuidado, né? Sempre teve, né? E a passagem dele, né? Tem os projetos pessoais dele, como o Picolé, né? Que é o assessor da paz e tal. Um projeto para criança, né? Para chegar com o livro nas crianças, para incentivar a leitura junto às escolas e principalmente as escolas públicas.
Foi um projeto muito, muito, muito interessante. A gente teima, eu estou falando assim, a gente Sim. é pouca produção para criança, né? Até hoje continua. Né? Continua. Então, foi muito importante esse olhar que ele teve para o projeto para a criança, com publicações e essa parceria que a gente sente falta, porque sempre teve uma parceria muito forte da Mansell Chapo com a SEMEC, sempre Sim. o Chapadão, né? Porque inclusive o Chapadão era um evento, o Festival da Chapada do Curiço, que justamente tinha as categorias que era estudantil, que dependia desse público de estudantes que era da rede municipal. Isso, então houve essa interação com o colégio público, com um projeto de colégio que integrava com Tia de Boneco, com votação de história, né? E incentivar essa leitura dos. Wellington, tem um projeto muito importante que começou, não sei se foi no começo do professor Zé Reis ou no final da professora Cecília, né? Enquanto mandato de presidência, que foi o da orquestra. Tu lembra? Foi em 90 e quanto? A orquestra sinfônica, que era a orquestra de câmara, né? Com o professor Emanuel. Foi na Casa da Cultura, então já foi nos anos 90, 90 Foi a professora Cecília mesmo. Professora Cecília, foi ali com a professora Cecília um pouco antes. Não, foi um pouco antes. A professora Cecília já pegou o projeto andando, que eu acredito. Eu acho que já vinha uma conversa a respeito dessa da orquestra de câmara, né? E o professor Emanuel, também da UF, né? E antes disso veio o professor, o maestro que veio para reestruturar a banda 16 de agosto. Sim, tu falou disso do Ciarte, né? Como era o nome dele, lembra? O Cariús, maestro Cariús. Ele veio para. Veio do Rio de Janeiro. A função dele foi reestruturar a banda 16 de agosto. Porque ela estava realmente, né, muito, como é que diz assim, os naipes de música. Sim, ele veio num período rápido? Não, ele ficou por aqui, o maestro Cariús. Ele... Cariús. Ele... a turma contou uma história. Conta aí pra gente. A história mais louca do mundo. Aí eles foram inaugurar uma praça. Aí tinha um fotógrafo lá da fundação, que é das antigas lá dentro. Não sei o nome não, que é complicado. Aí disse que foi inaugurar aqui uma ponte dessa aí. E estava lá o fotógrafo oficial, batendo foto. E a banda de 16 de agosto para tocar na inauguração. Isso aí foi ali aquele mercado, perto do mercado ali do Promorá. Ali de São Joaquim. Aí disse que o prefeito Ferraz, disse assim, rapaz, chama aí o Maestro Cariús. Ele veio no governo do Olá. Aí vem, chama aí o Maestro Cariús, tô precisando falar com ele. E a banda estava tocando, aí ele foi lá, não entendeu direito, ele foi lá, e aí chamou o Maestro, que é o Maestro Cariús, que tá, né? Aí disse assim, Maestro, aí que é, o prefeito está lhe chamando, né? Ele não está chamando, não. O prefeito disse você tocar o carinhoso. Aí o cara olhou assim, carinhoso? Não é possível. Ele não entendeu o nome, ele entendeu carinhoso e fez carinhoso. Aí diz pro maestro Carinhoso. Chama aqui o mais carinhoso. Aí você entendeu? Ele bota o tocar o carinhoso. Aí daqui a pouco o negócio aí, rapaz, cadê o maestro? Aí ele disse, maestro, eu não mandei tu chamar maestro carinhoso. Eu pedi pra ele tocar o carinhoso. Que carinhoso que é, filho Wellington, e o
Sim, aí esse convênio, foi feito um convênio na época do professor Zé Afonso, para a orquestra foi feito com os Correios, né? Rapaz, isso aí foi assim. Eu não estava muito interligado nisso aí, não, mas eu sei que tinha que ter, né, um negócio aí em relação a essa criação, que é uma reivindicação, né? E o maestro Emanuel? Manuel, né? Que sempre teve à frente disso, né? Mas eu tenho a impressão que isso foi antes do. Eu acho que com o Zé Afonso, eu acho que já incluiu o Aurélio, não foi não? De um maestro. Não, mas o primeiro foi o professor Emmanuel, aí Emanuel. posteriormente que o Aurélio assumiu. Ah, foi, né? Mas enfim, Não, é porque eu tô indo. eu sei. Aí, volto retomando aqui a sequência. Gente, para vocês entenderem, a gente está conversando sobre a Fundação Monsenhor Chaves, porque esse ano de 2026 a Fundação completa 40 anos. E não achei pessoa mais indicada, mais competente para falar dessa história do que o Wellington, que vive a Fundação desde sua origem, até antes, né? Do ensaio, vive desde o ensaio. E aí, Wellington, veio a Laurenice França, cantora, posteriormente ao Cinéas, né? E aí a Laurenice, pelo que eu me lembro, ela manteve os projetos do professor Cinéas com algumas alterações, mas ela teve uma base muito forte com o professor Zé Reis, então ela manteve isso. Manteve o projeto que o Zé Reis tinha deixado e basicamente foi aquilo. E ela também conseguiu, na época, um aumento da concorrência no Paulo aí, num projeto importante do Alfred, e foi a lei Partido Filho. Ah, foi na época dela? Não, a Arimatea Tito Filho foi muito antes, mas ela retomou, né? Ela deu uma força. Deu um pontapé. Ela pediu lá um aumento na renúncia fiscal por então prefeito Sim. o Elmano Ferro. E Sim. foi muito importante esse aumento. Isso é importante. Saída do Cinéas, era o Silvio prefeito, Silvio Mendes. Silvio saiu para governador. Saiu para governador. E aí Firmino volta. Não, aí o Elmano era vice. Era, o Elmano era vice. Firmino volta depois do Elmano. Aí o Marcelo Leonardo vem. Aí o Ciné sai, ainda ficou um tempo lá, depois saiu, aí entrou a Laurenice. Laurenice, ainda no Firmino, né? Não, no Elmano. No Elmano. E nesse período aqui, eu estava trabalhando para a Fundação para o primeiro Festival de Música Instrumental de Teresina. Isso, entendi. Isso é 2012, eu acho. Enfim, vai, continua. E pronto, depois disso aí veio o Leonardo, ele manteve os projetos que já estavam sendo executados, né? Inclusive a retomada da Tito Filho mesmo se deu aqui. Ele começou a pagar os projetos. E ele foi aí que já vinha sendo costurado há bastante tempo com a reivindicação do pessoal do curso, né? Que Sim. Foi o maior evento cultural que eu já vi no Piauí. E foi o curso do Guiné, que foi na gestão do Leonardo. Sim, que aí foi o curso que é a grande festa, a prévia de carnaval popular, que entra para o Guinness Book como o maior, eu não lembro direitinho o termo, mas é como o maior evento de carros, eu não lembro, cara, não vou falar besteira, mas enfim, pesquisa no Guinness Book, foi 2012. 2012, eu lembro que foi carros alegóricos, uma coisa assim, enfim. De carro, carros alegóricos, de carro decorado. Mas tem um termo que eles usaram, tipo alegoria tripulada, tem um termo, mas enfim, a gente entende. E aí houve uma exigência, né, pelo
vindo, é bom que a gente coloque aí um negócio fantástico, e eles exigiram que o tamanho dos caminhões, né, que não podia ser pequeno, carro pequeno, Sim, então definiram tinha que ser de fato caminhão, né? isso. Caminhonete ou caminhões, cara? Só caminhões de bitrem Ah, e tá. Já tal, nesse né? tamanho. Caminhões grandes e bitrem, não podia de Quantidade de eixo, né? De é, tantos eixos, e foi descartado totalmente qualquer tipo de carro pequeno. Que já vinha sendo diminuído porque já era uma exigência que eles já tinham pedido. Uhum. Mas o que foi fantástico nesse ano é porque quem viveu a organização como eu vi, foram duas pistas paralelas só na concentração. O negócio foi tão gigantesco que eu acho que um terço dos carros não conseguiram desfilar Aí, desfilar. como deveria, por conta da demanda Era imensa. tanto. Rapaz, ali na Marechal, onde era a concentração, os carros para ir lá, aí sim, vamos voltar para depois passar pela Raul. Aqui no Cabral não tinha onde entrar carro e nem como sair. Foi um negócio gigantesco. Não foi uma pena que essa coisa não foi documentada, né? O bastidor, mas a Cidade Verde fez uma transmissão bem bacana na época, eu lembro bem. Que foi um negócio gigantesco, que a gente que estava dentro da organização, a gente dizia, não sei como é que nós vamos sair daqui. Inclusive, falando disso, Wellington, me deu uma ideia, como a gente está montando esse acervo virtual do MIS, é solicitar para a Cidade Verde esses arquivos disso, que acho que é importante ter no canal do Museu da Imagem e do Som, porque o museu, uma das premissas das diretrizes é que ele seja esse espaço da memória audiovisual da cidade, né? Então acho que é uma boa. Mas enfim, segue aí. Talvez a gente consiga, não sei como é que está aí a comunicação, mas nesse ano que foi feito o KIM, a documentação e publicação de material não foi feita pela Fundação. Foram feitos por ele. Pelo gabinete. Ah, tá. Eu tenho um livro do curso, né? Porque eu fui pegar na prefeitura. Sim. Mas assim, a parte de vídeo visual estava tudo na comunicação do município. Entendi. Infelizmente, esse material nunca veio para que eu tenha que eu saiba. Entendi. Entendi. Wellington, e aí, depois do Marcelo, veio o Lázaro, que é um artista, veio, eu vou falar alguns nomes, se a gente vai lembrando. Veio o Lázaro, veio o Paulo Murilo, que é mais da política, né? Envolvimento político, veio depois que o Paulo Murilo já veio o Luiz Carlos, ao qual foi o meu primeiro contato com a prefeitura de trabalho, né? Eu entrei como gerente no período do Luiz Carlos, posteriormente fui superintendente. Depois do Luiz veio a gestão do Pessoa, essas todas gestões ainda do Firmino. Aí veio Doutor Pessoa com gestão do Cheivan, Enio, Stanley foi? Não, depois do Enio, Cheivan, o Enio, foram quatro, né? Então, por bem, nessa gestão anterior do Pessoa foi Cheivan, Enio, o Neto, o neto do Angelim, vereador, e o Stanley. Então, com a gestão mais política mesmo, dessas figuras mais políticas, né? De partidos. Um ano para cada um. Um ano para cada um. Enfim, e aí retorna o Silvio com a gestão do Aurélio Melo, maestro, que em breve vai ser entrevistado aqui. Mas por que eu dei uma acelerada? Porque, de fato, a história da Fundação é muito grande para a gente contar só de uma vez. Em outros momentos, obviamente, a gente vai ter outras situações. Mas o que ficou, que eu acho que ficou de tudo isso que fica, é de que realmente esse perfil da Fundação ele foi construído com essa parte formativa. E muitas vezes isso
por meio da comunicação, não estou falando da comunicação da fundação, mas da comunicação de uma maneira geral, do ruído na comunicação, não fica para as pessoas que a fundação tenha sua premissa baseada na formação. Sempre. É pelo seu histórico, né? E que a gente vê que todas as vezes que saiu desse gargalo formação, onde não era professor ou artista, ela declinou, né? Que foi, enfim, não vou entrar nesse mérito. Isso é a crítica do Paulo, vivente das artes e, né, minha percepção. Mas então é isso. Wellington, tem mais alguma coisa que você queria falar? Então, uma coisa importante de se falar é que eu acho que o, a visão que cada gestor tem, a gente precisa ter esse cuidado de ter que a gente precisa ter, não sei se daqui para frente vai ter, mas nós precisamos de um plano que seja permanente para a fundação. Sim. Nós precisamos de um trecho para essa cultura lá em cima. Porque lá no Brasil todo a gente vira e volta, alguns municípios, de projetos muito desinteressantes por questão política desmanchado, para tomar outro rumo, né? É um grande mal do poder público. Não tem continuidade. Às vezes é o mesmo projeto, só mudou o nome para dizer que foi ele que criou. É quase um mito de origem, né? A gente vê isso assim, quase que constantemente. E eu lamento muito isso, né? Por exemplo, todos que eu citar aqui, eu passar o dia todo citando projetos maravilhosos, né? Como, assim, minha vida cultural, eu aprendi a sorrir com o Salão do Humor. Sim. Né? Que era dentro do teatro, depois foi para a praça, depois foi para... se espalhou na cidade toda. Então, estou botando o Salão do Humor porque acabou. Sim, exatamente. Sim. Então, assim, um projeto de uma grandeza como o Salão do Humor, Estado, que traz uma nostalgia muito grande eu lembro que o cara fez uma besteira tão grande, mas ficou tão bonito, entendeu? Não vou provar aqui. Sim. O cara botou uma caixa de lambe-lambe, né? E que para você olhar assim. Aí quando você botava a cara, aí tava o vidro todo quebrado, o espelho todo quebrado. Aí você depois da caixa. Cara, a coisa era o cara botava a cara pra ver aqui. A cara do cara toda. Sim. Então, assim, eu lamento profundamente, Teresina, não existir mais um projeto de humor. Mas, assim, são projetos individualizados. Tem um projeto de shows, tal. Um negócio. Wellington, uma coisa que eu me lembrei aqui, agora eu fiz essa diferenciação não, digamos, esse caminho dos gestores, mas é importante também, gente, ressaltar que não é só porque ele é gestor envolvido com cultura ou é do fazer cultural que ele é bom, não. Vou dar um exemplo aqui de um que eu vivi, que foi a época que eu entrei na fundação, que é o Luiz Carlos. O Luiz Carlos não é artista, mas eu nunca vi cidadão para conseguir dialogar mais com as pessoas do que o Luiz Carlos, que era um policial. E não conduzia ninguém com mão de ferro, pelo contrário, ouvia todo mundo, fazia o que podia dentro das posses. Então, o que eu falei aqui no sentido do viés é de fato esse viés construtivo, um olhar construtivo. Então, o Luiz Carlos não merece estar nesse ensejo aqui de quando não é artista, declinou, porque não declinou com o Luiz. Enfim. Wellington, eu te agradeço muito aqui pelas colaborações. Lembre que não é só essa vez que você vai vir, não. Você vai vir em outros momentos e vai sempre me ajudar aqui nessa composição. Espero que me ajude. Porque sabe muito sobre a cidade, sabe muito sobre a história, não só da fundação, mas da arte de uma maneira geral.
esse é o primeiro programa, o primeiro videocast do MIS, do Museu da Imagem e do Som de Teresina, que foi inaugurado no final de 2025, ou melhor, de 2024, né, 20 de dezembro de 2024, mas que, de fato, a gente considera a inauguração oficial a partir dele vir para o organograma da Fundação Monsenhor Chaves, que é em julho, não sei a data de cabeça aqui, mas em julho de 2025, o Museu da Imagem e do Som passa para o organograma da Fundação. Então é o que nós, de certa forma, consideramos, não oficialmente, porque oficialmente é a partir do ponto da placa lá do dia da inauguração, mas ele não tinha característica nenhuma de museu. E aí, com essa vinda para o organograma da Fundação, ele começa a receber as coisas que estavam perdidas por aí e começa esse acompanhamento. Aí, no dia do aniversário de Teresina, ele abre para a população. Enfim, aí é outra história que a gente vai contar ao longo do processo. E esse videocast, ele tem esse intuito de ser uma memória da cidade, de auxiliar estudantes, de auxiliar historiadores, conhecedor de cultura, ou só você que quer acompanhar um pouquinho da história, né, de Teresina, dos artistas, do fazer cultural, da ação cultural de uma maneira geral. Então, eu queria agradecer ao Wellington e espero que você tenha curtido, gostado da nossa conversa. O programa vai melhorando aos poucos. Temos aqui várias coisas, foi uma composição nossa aqui, quadros aqui do museu, doações, que depois eu vou mencionar cada um das pessoas que doaram, telefone, câmera, aquele gravador, o coisa de vinil aqui, enfim, são doações e junto com o material que já tínhamos, alguma coisa que eu montei ali, mas para que você de fato recebesse essas informações da melhor maneira, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, meu amigo Elton.